Pois não é? Porque teria que ser, mas não adianta, né? Só eu e você, então eu vou tirar. Bom, essa mesa aqui é uma mesa bem importante, bem interessante, porque é um grande desafio, né, para todo mundo essa discussão aí sobre a formulação de políticas públicas e as estratégias de conservação na Amazônia, que é a temática da mesa. Eu estava pontuando aqui algumas questões, por exemplo, né, existe na política pública um ciclo de política pública, e a gente fala, acho que a Marisa falou, no aspecto da tomada de decisão, que é apenas um aspecto desse ciclo, né? Então, a formulação da agenda da política pública, é por onde inicia, é muito importante nessa interface. E essa questão de sustentar, informar políticas públicas a partir dos conhecimentos validados cientificamente não é uma coisa banal, é realmente muito difícil, tem que ter uma capacidade de mobilização muito grande, e eu acho que um programa como esse teria essa capacidade. Agora basta a gente saber como fazer isso, porque não é muito fácil, não. Há, com certeza, um lugar da ciência nas políticas públicas, isso é bem reconhecido por todo mundo, mas é preciso que a gente compreenda também o nosso papel, acho que a Marisa falou isso também, diante desse desafio, né? Então, aqui, para começar a discutir isso, essa questão, e tenho duas perguntas norteadoras, nós teremos 3 palestrantes. Então, as perguntas são: quais as principais ações em curso na Amazônia que sua instituição contribui? Nesse contexto, quais os principais desafios e lacunas de informação que impedem o avanço das ações, tomada de decisão, e que a ciência de síntese pode contribuir? E para discutir isso com a gente, temos a Keila Mendes, do ICMBio. Cadê a Keila? Eu não a conheço. Oi, Keila, tudo bem? Ela é da coordenação de pesquisa do ICMBio. O Wendel Andrade, que eu conheço bem, já chegou aí da SEMAS. E o Guilhermo Stupinan, é isso? Cadê o Stupinan? Do Wildlife Conservation Society. E temos também Iberê Farina Machado. Não veio. Então são somente os 3. Tá? Então, aqui eu vou passar o microfone, vocês têm 10 minutos, né? 10 a 15 minutos para fazer a apresentação, e no final a gente tem um breve debate. A primeira é a Keila. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente esse convite, né, da equipe do Cinejaz, e, enfim, né, é uma responsabilidade muito grande estar aqui abrindo essa mesa, né, falando de políticas públicas, de tomada de decisão e de como as instituições estão envolvidas, né, com essa temática. Como o tempo é curto e o conteúdo é muito grande, eu vou me apresentar e já passar para o que interessa, né? Eu sou Keila, eu estou no desafio da Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação. A nossa coordenação ela é responsável tanto pela pesquisa nas 334 unidades de conservação federais, né? Além também de gerir o programa de monitoramento da biodiversidade, que é conhecido como Programa Monitora. Né? Então, a intenção aqui é trazer para vocês um pouco sobre a contextualização desse programa, falando sobre as ações de diálogos, o envolvimento da sociedade e de que forma o Instituto ele lida e ele consegue gerir esse programa, principalmente na Amazônia, que é o alvo, né, desse encontro. Então, gente, o programa Monitora, ele foi idealizado desde 2010, né? Então, ele iniciou como um projeto, na época era um projeto com começo, meio e fim, e a partir dessa idealização, né, foi tomando forma, diversas oficinas, muitas parcerias, o envolvimento de vários financiamentos, e com isso, em 2017, o programa ele foi instituído, né? O que significa? Ele foi formalizado, né, institucionalmente. Então, a partir disso, né, em 2017, depois dessa institucionalização,
a gente conseguiu, de uma certa forma, estruturá-lo, né, delimitar princípios, porque um programa de monitoramento necessita de princípios e suas características no âmbito institucional, né. Em 2022, nós tivemos aí um desafio, na verdade, em 2021, né, de várias reuniões com os diversos atores envolvidos acerca da sua reformulação. Né, o que significa essa reformulação? Parar para analisar, para fazer uma modelagem, para verificar se realmente o programa, né, ele estava atingindo as suas metas, se ele estava seguindo o norte previsto lá em 2010 e no decorrer de toda essa construção. Então, assim como todo programa de monitoramento, né, o programa Monitora, ele é um programa de longa duração. Ele é um programa que a base principal dele é a participação social, ou seja, é a base comunitária. Então, quem faz o programa acontecer não são os gestores, não são os pesquisadores, não são as pessoas que estão ali lidando diretamente com a ciência, com a pesquisa, mas sim quem está ali morando ou ao redor de uma unidade de conservação ou a própria universidade no âmbito de parcerias, né? O que isso significa? Que o programa só existe porque tem essa conexão com a comunidade, né? Então, a comunidade é que faz o programa acontecer. Não desmerecendo todos os outros atores que estão ali envolvidos, né? Mas a gente sempre dá ênfase que a comunidade é o principal interessado e é o principal envolvido para o programa de monitoramento. E isso gera um empoderamento também, um pertencimento do conhecimento, né, dos atores que estão ali vivendo, das pessoas que estão contribuindo, e depois eu vou chegar num ponto bem importante, que é o que a gente chamou por muito tempo de devolutiva, mas na verdade não é uma devolutiva. Na verdade é uma troca de conhecimento, né, que a gente chama de encontro dos saberes. O conhecimento, né, ecológico local, o conhecimento do pesquisador, o conhecimento do gestor, o conhecimento daquele que está ali diretamente trabalhando dentro de uma unidade de conservação, né? Então, como qualquer outro programa de monitoramento de longa duração também, né, o principal objetivo é gerar informações, né? Mas que tipo de informações? Informações que estejam diretamente ligadas, né, ou que possam subsidiar a gestão de unidades de conservação, né? Então, por muito tempo, né, existem diversas pesquisas, diversas ações, diversas atividades dentro de unidades de conservação, mas essas ações elas eram recortadas, né? Não eram ações integradas. Então, essa foi uma necessidade também desse programa ter, né, todo esse empoderamento no âmbito institucional e para uma unidade de conservação. Integrar essas diversas iniciativas de monitoramento que já existiam e, a partir disso, ter uma articulação entre esses órgãos, né, para desenvolver conhecimento em prol da conservação da biodiversidade. Então, assim, para vocês conhecerem um pouco a cara do programa, o programa ele não é só restrito à Amazônia, né? Eu vou tentar me ater à Amazônia, né, até mesmo pelo objetivo desse encontro, mas para vocês conhecerem um pouco mais do programa, né, entender todos os desafios que o programa enfrenta, o programa ele é dividido em 3 subprogramas, né, o terrestre, o aquático continental e o marinho costeiro. Né, para a Amazônia especificamente, o programa ele tem esse recorte do subprograma terrestre e o aquático continental. Aqui na Amazônia, principalmente com o componente florestal campestre e savânico, e no aquático continental, os componentes igarapé e área alagável, né? E nós temos, digamos que é um filho, né, um filhote que está crescendo, que é o marinho costeiro, é o subprograma com o recorte mais recente, e... Só isso? Meu Deus, vou correr. Então vamos lá, gente, vamos para a Amazônia, que é o que interessa aqui. Depois a gente conversa mais sobre o marinho costeiro. É importante destacar aqui que dentro do subprograma terrestre e aquático continental nós temos a transversalidade de espécies de uso e espécies ameaçadas e também espécies exóticas e invasoras, né? Para vocês entenderem também a dimensão do programa, no mapa a gente consegue destacar aqui a Amazônia e todos os círculos, né, fechados em vermelho são as unidades no qual estão inseridas no programa Monitora. Né? A nível de número, atualmente nós temos 62 unidades de conservação que, de alguma forma, desenvolvem algum protocolo dentro do ambiente florestal e 10 unidades campestres savânicas, 11 unidades com áreas alagáveis e 14 unidades com igarapé e riacho.
Quem faz o programa acontecer? O ICMBio ele é constituído por 14 centros de pesquisa, né? Dentro desses 14 centros de pesquisa, na Amazônia nós temos a interface maior do CEPAM, acho que todo mundo conhece, né? Fica ali inserido ali dentro da UFAMA, parceria de longa data também. O CNPT, que é o centro que lida com as ações socioambientais, né, das populações e povos tradicionais, e todos os outros centros, não desmerecendo, de alguma forma atuam aqui também neste bioma. Né? E como eu já iniciei a minha fala empoderando, né, destacando o papel social, o papel comunitário de outros parceiros, né, trago esse slide com a representatividade desses atores em diversos momentos, desde as capacitações, em atividades em campo, né, e então são essas pessoas que fazem com que o programa tenha, né, êxito. Um pouco mais também sobre ações de campo, as capacitações dos comunitários, essa que especificamente aconteceu no Parna Montanhas do Tumucumaque, muito lindo por sinal, conheçam, quem não conhece ainda. Alguns números, né, atualmente, de 2019 a 2021, a gente destaca aqui o componente florestal, que foram capacitados mais de 375 participantes, né? Ao todo, o programa monitora, nesse período, né, tem mais de 1.000 pessoas capacitadas. E destacando também que toda essa geração de conhecimento não é a nível somente de gestão, não é a nível de pesquisa, não é a nível de ter uma plataforma, né, com dados. Né? Esse conhecimento ele precisa voltar para a comunidade de alguma forma, ele precisa ser trocado, né? Então, com isso, a gente tem uma etapa, que é a etapa pós-amostragem, que a gente chama de Encontro dos Saberes. Publicamos recentemente um livro com apoio do Instituto de Pesquisas Ecológicas, é um livro muito bonito, depois eu posso passar para vocês também, com toda essa experiência, com todo o histórico, né, 2 encontros de saberes dentro de unidades de conservação. É muito lindo, é muito legal ver o crescimento, né, o crescimento, a participação da comunidade dentro do programa, né. Então, o que significa Encontro dos Saberes? Encontro dos Saberes é quando a gente consegue, de alguma forma, passar para a comunidade aquele conhecimento, né, aquele conhecimento científico, aquele conhecimento que foi detalhado, que foi analisado através do levantamento de informações, e com isso a gente consegue também ouvi-los e entender melhor aquele conhecimento, o significado daquele conhecimento para a comunidade, né? Então, na verdade, eles são os principais envolvidos e são os principais atores, né? A gente atua ali numa escuta ativa. Bem, assim, fazendo um link, já estou terminando, tá? Último slide. Fazendo um link com o objetivo do evento também, gente, nós percebemos que os principais desafios e lacunas de informações no âmbito de um programa de monitoramento da biodiversidade, no âmbito de levantamento de informações para pesquisa de síntese, é a falta de link com usuários da informação, né? Então, a gente está sempre ali naquela ânsia de coletar, de ter informações, de publicar, mas e qual que é o link que isso tem com a comunidade no geral? Então, isso é um grande desafio que nós estamos, inclusive, trabalhando, né, para superá-lo. Né? Dependência de especialistas, não é desmerecendo especialistas, porque todo mundo tem o seu papel, mas o monitoramento, para ter o sucesso, não necessariamente precisa que um pesquisador, que um pós-graduando, que um graduando vá lá a campo, né? Então, a gente comprovou isso com protocolos de baixo custo, protocolos que são aplicados e que têm o seu embasamento científico, mas que pode ser replicado, que pode ser desenvolvido por uma pessoa que está lá vivendo naquele local, né? Então, aí a gente entra nos protocolos ótimos, né? São caros ou complexos? Não necessariamente, pode ser um protocolo de baixo custo e um protocolo simplificado, né? A gente sempre fala que o simples funciona, né? Então, um outro desafio são protocolos não integrados, que eu percebo que o projeto ele tem, né, essa grande função também de integrar diversos tipos de protocolos. Falta de visão do sistema de unidade de conservação, né? A gente precisa ter um pouco mais de preocupação com as áreas protegidas também, né? De entender de que forma todo esse conhecimento ele vai estar dando subsídios para a gestão de áreas protegidas. Falta de apropriação pelos gestores das unidades, muitas vezes as unidades elas são laboratórios de pesquisa, né? Ou seja, o pesquisador ele entra lá, né? Ele é recebido, ele vai embora e nunca mais volta, né? Isso também é um grande desafio para a unidade de conservação.
descontinuidade de projeto devido a recursos, acho que é essa a realidade de todos os projetos, né? O Instituto Chico Mendes também passa por essa descontinuidade, então a luta, a guerra é grande, todos os dias estamos correndo atrás de captação de recurso para manter, né, todas essas unidades de conservação com as suas atividades de monitoramento em dia, porque senão não é um monitoramento, né? Você acaba tendo lacunas e falhas, deixa de ser um projeto de monitoramento, aliás, deixa de ser um programa de monitoramento e torna-se um projeto de pesquisa. Né? E a falta de padronização metodológica, né? Que nós tivemos também, depois de diversas oficinas, que é o que a gente chama de oficina de seleção de alvo, oficina para determinar qual que é o protocolo que vai ser utilizado e padronizar isso a nível nacional ou regional, pelo menos, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente pode depois conversar, né? Na hora do almoço, em outros momentos. Parcerias e apoios, com certeza que não tem 1% de todo mundo que participa, mas tem alguns grandes nomes, né, que apoiam financeiramente o projeto, e destaco mais uma vez que o projeto ele só existe não apenas pelo apoio financeiro, mas por todo o envolvimento da comunidade científica, da academia e principalmente das pessoas que vivem dentro de uma unidade de conservação ou do seu entorno. E é isso, muito obrigada, desculpa se eu extrapolei aí. Obrigada, Keila. O poder de síntese é sempre difícil. A gente deixa as discussões para o final ou agora? Melhor fazer agora? Tem duas perguntas, então. Tá. Só reduzir o tempo. Keila, muito legal a sua apresentação. Eu acho que casa bem com o que a gente está tentando fazer aqui. O que eu queria saber de você, você mencionou da dependência de especialista como um desafio, né? E a questão dos protocolos. Essa integração com os pesquisadores e instituições de pesquisa de fora, ela é feita de maneira sistemática ou cada unidade de conservação tem a sua? Porque eu imagino que seja um protocolo único, né? Pelo que você falou. Correto. Então, eu queria saber um pouco como é que é essa integração com os especialistas e o quão sistemática ela é ou se é mais orgânica, cada região acaba acontecendo de uma forma. Agora? Mais perguntas. Né? Tem duas perguntas e elas... Mas eu vou esquecer. Eu posso responder, né? Se você é bem rápida, para ser mais objetiva. Joyce, primeiro é um prazer imenso te conhecer pessoalmente, a gente já teve contato por reuniões, né? Inclusive estamos em dívidas uma com a outra, tem um acordo de cooperação técnica aí para acontecer, né? E a boa notícia que eu te dou é que agora toda aquela perspectiva que nós tínhamos lá no começo das discussões de acordo de cooperação, elas são factíveis porque nós já estamos com um sistema de monitoramento desenvolvido para disponibilizar para a sociedade os dados, né? Então nós tivemos uma grande discussão ao longo dos 2 últimos anos sobre política de dados, isso foi superado. Claro, naquele momento, eu não sei se você lembra que a gente tinha uma dificuldade que estava amarrado à instrução normativa e a gente hoje não tem mais esse amarramento de relatório, enfim, a gente conseguiu simplificar a disponibilização das informações, que eu acho que isso que é importante, né? Gerir e divulgar a informação, a gestão do conhecimento. E respondendo a tua pergunta, olha, já esqueci, tô falando. Tive Covid 2 vezes esse ano, gente, perdoa. Vamos lá, ela é orgânica e ela tem vários arranjos. Cada unidade pode fazer o seu arranjo, mas, no geral, nós temos não uma centralização, mas nós temos um acolhimento, né? O acolhimento pela coordenação de monitoramento da biodiversidade, que sempre está a par, que sempre está participando das capacitações. Então, por exemplo, o Jardim Botânico é um parceiro na questão de taxonomia de plantas e do alvo plantas do Monitora, né? Ele é o parceiro, digamos que central, mas isso não impede de outras parcerias, como nós temos com o INPA, com a UFPA, com as universidades de cada estado, que possam estar contribuindo com as questões taxonômicas no âmbito de plantas, né? Que é um alvo que a gente considera um alvo não básico, mas um alvo complementar devido à dependência de um especialista. Tem essa classificação também. Oi, tudo bom? Guilhermo da WCS Brasil. Parabéns, sou fã do Monitora, a gente acompanha desde o início, né, da estruturação. Eu tenho uma pergunta em relação uma pergunta com dois viés, porque
dentro dos territórios de unidades de conservação, eu queria ver contigo primeiro se eu vejo esses dados importantes, né, para o conhecimento, para a ciência, mas também para a gestão. Se você já tem um exemplo de que os dados já tenham gerado, por exemplo, um novo plano de manejo de UC, um planejamento específico, e a outra é como vocês lidam com outros programas de monitoramento que possam estar dentro de determinadas unidades de conservação também atuando, né? Vocês têm alguma linha de integração, de parcerias? Obrigado. Obrigada, Guilherme. Vou começar de trás para frente sobre os outros programas de monitoramento. Foi uma discussão muito grande, inclusive com os Centros Nacionais de Pesquisa do próprio Instituto, que tem diversas ações de pesquisa e monitoramento. Então, assim, quando nós tivemos esse recorte do que é o Monitora e do que são ações que complementam o Monitora, mas não necessariamente precisam estar lá dentro, né, daquelas diretrizes, houve uma preocupação muito grande. Opa, a gente não tem mais apoio institucional ou não é mais monitoramento. Então, todo programa, como eu falei anteriormente, precisa ter diretrizes e um norte. Se a gente abraça o mundo, deixa de ser um programa, deixa de ter, né, uma diretriz específica. Então, o programa ele é agregador, né, diversas ações de monitoramento são bem-vindas e, na medida do possível, nós apoiamos também, tanto com recurso quanto com pessoal. E uma questão importante, gente, que não é só dentro de unidade de conservação federal. Nós apoiamos também dentro de outras unidades de conservação, o programa está ampliando e sendo inspiração para as unidades estaduais, e, inclusive, para a implementação de outros sistemas de monitoramento fora do Brasil. O Fabrício participou recentemente de uma ação que nós temos, que é um acordo de cooperação trilateral com o Equador, né? O Equador está implementando o sistema de monitoramento e o Monitora é a diretriz, digamos que é o macro, assim, para eles, né, terem um norte. E a tua outra pergunta foi sobre como o Monitora pode estar dando apoio, né, às questões de gestão. Eu vou citar um exemplo, não necessariamente na Amazônia, mas que é importante também. Duas espécies que são consideradas, né, em alguns locais específicos como áreas prioritárias, de alguma forma com risco de extinção, como os budiões, né, e o caranguejo e o sá, eles têm um plano de gestão local dentro da unidade de conservação. E esse plano de gestão local, para uso, só existe devido a ações de monitoramento. Então, o monitoramento com a sua escala conseguiu mostrar, opa, né, de alguma forma a população ela já está conseguindo se restabelecer, então, para uso específico dessa unidade, ele pode, de alguma forma, né, determinada espécie pode, de alguma forma, voltar a ser utilizado. Então, assim, essa é uma das grandes características do programa para a gestão. Tem várias outras, como o monitoramento de castanhais, que aí dá apoio à questão de cadeia econômica, né, dentro da Amazônia. Algo complementar que ainda está em fase de testes, né, em algumas unidades, 6 unidades, salvo me engano. Casumba Iracema é uma unidade piloto com bastante sucesso, e tem um livro saindo com essas experiências também, depois eu posso passar para vocês. Pode seguir, tá. Obrigada, Keila. Excelente apresentação, debate. Agora é o Wendel. Bom dia. Eu gostaria de saber se as respostas aqui da plenária que está online podem ser respondidas. Tá, no final, tá bom? Porque eu queria perguntar justamente para a Keila que está aí agora, senão a gente não consegue, porque eu não tive condições de ir aí, né? E aí a gente acaba não conseguindo participar como pergunta. No final ela volta para debater aqui, os 3 juntos. Tudo bem. Tá bom? Grave. A participação online está prevista para um período de discussão ao final das 3 apresentações, tá bom? Então, vocês só aguardem um pouquinho, mas logo mais a gente já vai estar com vocês aqui também, participando com as perguntas. Obrigado, Ima. Bom dia a todos e todas. Super feliz pelo convite. Obrigado, Joyce, a Liz, que eu estou conhecendo pessoalmente agora, equipe da Embrapa, mas assim, todas as camadas de pesquisa, né, que vocês criam e conseguem desenvolver. Eu começaria dizendo, assim, sem clichê nenhum, que vocês são heróis e heroínas. Nadando contra a maré, né? Quando muitas vezes falta uma estrutura, falta procedimento, falta tudo, e vocês conseguem seguir. E como gestor público, eu fico muito feliz de poder contar com vocês, porque eu acredito muito na capacidade de pesquisa direcionar a gestão.
Eu acho que talvez seja esse o motivo de eu estar aqui, trocando algumas ideias com vocês. Bom, eu me chamo Wendel Andrade, eu sou engenheiro florestal de formação, mas eu já digo que, no passado do tempo, fui me tornando clínico geral, né? Saí de uma posição de área finalística, né? Tive uma experiência como diretor de áreas protegidas aqui do Pará, durante 4 anos, e agora estou, digamos, na área meio, mas na retaguarda, digamos assim, trabalhando com captação de recursos e ajudando a municiar os colegas da área fim. Então, um pouco das reflexões que eu vou trazer para vocês aqui se refere muito a desafios que a gente consegue perceber do ponto de vista estratégico, tá? Eu não vou entrar tanto em questões muito específicas da área finalística, eu vou trazer elementos mais estratégicos, mas que também não quero ser aqui o filósofo abstrato, etéreo, de trazer coisas muito distantes do que vocês vivem, porque eu acho que a ideia é vocês entenderem como nós, governo, sentimos dificuldade, no que a gente sente dificuldade e como vocês podem nos ajudar a resolver e vice-versa, né? Como é que a gente retroalimenta os dois esforços. Bom, eu separei alguns pontos, talvez eu esteja um pouco viciado naquela coisa de 10 coisas que você precisa saber para... mas, bom, enfim, acho que é só para ajudar na didática da coisa, esses assuntos eles se interrelacionam e vocês vão perceber isso durante a minha fala. Eu não consigo apresentar nada em 10 minutos, eu peço desculpas, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz pelo tempo. Eu acho que 10 minutos é um tempo para a gente levantar bolas aqui para poder enriquecer a discussão. Eu vou então passar. Você pode passar? Ah, tem um passador aqui, tá. Intimidade é zero com essas coisas. É no meio? Não. Ah, para frente aqui. Para onde? Para aí? Tá. Bom, então são alguns pontos, são 7, na verdade, não sei se eu consigo, mas vamos lá. O primeiro, gente, assim, não pode ser diferente. A gente tem uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande de comunicação, e essa comunicação em diferentes dimensões. Essa comunicação desde dentro do governo, quando você tem, às vezes, 40 segundos para falar com o governador, eu não estou falando deste governador, né? Eu sou servidor público desde 2007, eu já passei por 4 mandatos, então, quando você tem, às vezes, 40 segundos para... Como é que você fala alguma coisa que faz o cara largar o celular e olhar para você e, opa, peraí, isso é importante. Até que ponto nós, gestores públicos, agentes públicos de modo geral, temos habilidade de, num pitch rápido, convencer o gestor, não precisa ser o governador, o secretário, o diretor, enfim, de que aquilo é importante. Então, eu acho que a gente, hoje, em termos gerais, a gente não tem essa habilidade. Eu acho que é uma coisa que talvez vocês sintam também como comunicadores científicos, nessa habilidade de alcançar os corações e mentes, enfim, de conseguir convencer as pessoas a cuidar do que vocês, do objeto de estudo de vocês, e essa é uma dificuldade que eu tinha tanto na área finalística quanto agora na área meio. Eu acho que essa comunicação, tanto para dentro do governo quanto para fora, ela é um ponto central, por isso é o meu primeiro ponto. Eu acho que às vezes a gente não consegue vender bem a ideia, e aí eu só consigo pensar, vendo a Keila falando, só consigo pensar nesse grande e ainda assim, predominante entendimento que as pessoas têm na Amazônia, e não sei, imagino que vocês chancelem a minha fala, de que unidades de conservação são empecilhos ao desenvolvimento. É muito difícil a gente quebrar isso, é muito difícil a gente ter um nível de linguagem, uma abordagem que faça com que as pessoas lá fora consigam entender que as UCs são indutores de desenvolvimento local. As UCs são celeiros de pesquisa, as UCs são oportunidades, né? Então, eu acho que esse ponto ilustra muito bem a dificuldade do ponto de vista prático. Acho que um ponto importante ainda também nessa questão da comunicação é que a gente lá na frente, quando fala em elaboração de política pública, fala que uma das bases para uma política pública exitosa é o controle social. E esse controle social, ele só vai vir se a gente conseguir comunicar bem para as pessoas. Se as pessoas entenderem o que é importante. Desculpa, não quero estar falando nenhuma obviedade aqui, mas talvez seja preciso no momento de país que a gente vive, mas é muito difícil a gente conseguir manter controle social, a gente conseguir manter política pública por 2 ou 3 mandatos quando você não consegue comunicar bem para a sociedade, ela não consegue entender que aquilo é importante, então ela não vai participar. Então, acho que o ponto que eu reforço aqui comunicação é essencial e é um desafio contínuo. A gente não pode bobear nem um segundo. Aliás, o acordo de Escazú, né? O acordo de Escazú fala isso. A gente precisa ter informação de qualidade, no nível de linguagem adequado, para permitir participação social primeiro e, num estágio, digamos, mais ideal, acesso à justiça por essas pessoas, por essas comunidades. O segundo ponto, mas eu acabei até antecipando, são áreas protegidas como celeiros de ciência. Assim. Eu fiz um desafio muito sincero comigo mesmo, dizer o que eu vou levar para lá. Então, está meio que na ordem assim, das minhas preocupações maiores, né?
como eu antecipei, a gente ainda vê, as pessoas, de modo geral, não veem unidades de conservação como oportunidades, né, como indutores de desenvolvimento. E para além disso, eu acredito muito, e posso falar pela experiência que eu tive como diretor de áreas protegidas no Pará, que as unidades de conservação estaduais, elas produzem muito menos ciência do que elas podem produzir. E isso se reflete em problemas tanto para a gestão, porque você tem muitas vezes um plano de manejo, ou um plano de gestão, como eu prefiro dizer, defasado, porque a gente não tem uma produção científica que consiga alimentá-lo e deixá-lo dinâmico, vivo, efetivo, né? E isso também traz um problema lá para fora, né? Para fora da gestão, para as pessoas. Assim, as pessoas olham as unidades e têm um senso de não, isso aí é proibido, não pode entrar, não posso, né? Não, aí tem uma placa, não, esse pessoal aí implica com a gente e tal, enfim. Então, eu acho que quando a gente vira a chave e começa a fazer com que as unidades de conservação sejam o locus de produção de ciência e de assimilação, na verdade, do conhecimento científico para benefício prático, eu acho que a gente vira o jogo. Né? Então, eu queria ter muitos mais Mamirauás para poder dizer que o Pará tem, né, exemplos, assim, inúmeros. Eu sempre, quando eu falo disso para as pessoas, eu lembro muito do caso da APA Triunfo do Xingu. Vocês certamente ouvem falar da APA Triunfo do Xingu só como a campeã do desmatamento, onde acontecem as piores coisas, enfim, sempre agenda negativa. Mas, por exemplo, a APA Triunfo do Xingu é um dos locais em que você tem uma quantidade muito grande de jaborandi. Né? E existe um polo de produção da pilocarpina, que é um químico que vem a partir do jaborandi, para uso na indústria farmacêutica, né? Para pacientes que passam por radioterapia, quimioterapia, enfim. A unidade tem um baita potencial, ela tem quase 2 milhões de hectares, e a gente não ouve falar de agenda positiva na APA Triunfo do Xingu, não só para o jaborandi, mas por qualquer, enfim, exemplo de bioeconomia, e existe um potencial ali, e ainda existe um potencial ali. Né? Então, eu acho importante a gente pensar sobre isso. E aí o terceiro ponto, não quero cair naquele clichê, porque eu sei que para vocês sempre ouvem isso, essa coisa da aproximação academia e órgãos executivos, mas trazer esse componente do ainda que eu falei agora, que é o senso de urgência. Se a gente precisa agir logo, assim, se bobear, perdeu, né? Piscar, perdeu. Então, esse ponto é um desafio muito grande, porque eu sinto muitas vezes uma frustração de não conseguir fazer as coisas no senso de urgência devido, que elas precisam ser feitas para poder funcionar. Eu lembro muito de uma cooperação, não sei se a Ima lembra disso, a gente tentou fazer uma cooperação com o Museu Guild, assim, super assim, multitemático, com gente estudando desde de mastofauna, botânica, um negócio super bacana, e eu lembro que no final o IDEFLOR não conseguiu concretizar a cooperação com o museu, porque juridicamente não passou. A gente tinha que procurar lá a Fundação de Amparo e tal, e a Fundação cobrava uma taxa de administração, e aí o jurídico do Estado entendia que a taxa de administração era digamos, uma contrapartida que tinha que vir do museu, mas o museu estava atrás de recurso e não, né, disposto, enfim. Então, é muito difícil. Imagina como eu vou cobrar um órgão de pesquisa que ele tem que pagar a taxa de administração de uma cooperação. A gente tem que tornar esse desenho mais leve, mais fluido. Né? Sem isso, eu não consigo fazer com que o meu senso de urgência funcione. Né? Então, acho importante que a gente tenha essa preocupação. A quarta coisa, eu acho que o quarto desafio, ele é super óbvio, na verdade, é só para não deixar de falar, é uma lógica de longo prazo, vocês sabem muito melhor do que eu, que os timers de conservação e de pesquisas não batem com os timers de gestão. Então, a gente tem sempre essa insegurança de vai, não vai, eu faço, o PELD não andou, porque não sei se vai ter recurso, né? Alguém falou aqui pela manhã. Então, acho que esse é um ponto que a gente não pode deixar para trás. Bom, o outro ponto, acho transformação digital, isso é super importante, e eu faço esse link diretamente com o modo como eu vejo a administração pública. Hoje a gente tem um excesso de meios. Hoje é muito difícil fazer as coisas porque os meios, eles são, às vezes, mais importantes ou mais densos do que os fins. E eu vejo isso agora, tendo saído do finalístico e vindo para a área meio. Às vezes a gente passa o dia inteiro, que Deus dá, resolvendo coisas burocráticas. Enfim, acho que foi a Joyce que falou isso, mas assim, às vezes o tempo que você investe para fazer alguma coisa acontecer é muito maior do que o propósito daquela coisa, assim, você fica com um tempo muito reduzido para realmente fazer aquilo que você está posto para fazer. Então, essa coisa da transformação digital, eu acho que ela pode liberar a energia da administração pública para a gente poder sair da questão
muito operacional, burocrática, para uma questão mais finalística e efetiva, né, de atuação. Já fui alertado aqui do tempo, já estou chegando no final. O sexto ponto, gente, é incutir uma cultura de projeto, porque assim, um dos incômodos maiores que eu sinto é de a gente ter modelos mentais na administração pública que as pessoas não enxergam as realizações como ciclo de projeto. E sempre aquela coisa, começou o governo, vamos fazer alguma coisa que tem um resultado rápido, a gente pode dizer que foi o governo que fez e tal. Aí vem aquela velha lógica do assim, é um programa uma política de governo, uma política de Estado. Então agora, ou Amazônia Agora, né, com o Plano Estadual Amazônia Agora, que é o equivalente do PPCDAN estadual aqui para o Pará, a gente conseguiu romper isso, né? A gente está propondo uma política pública para no mínimo até 2036, né? E com 7 eixos, enfim, super robusta. Eu vou fazer agora igual aquele candidato que não tem muito tempo de fala na televisão, eu vou dizer, vão lá e acessem o www.amazoniagora.pa.gov.br, já que não vai dar para eu apresentá-lo aqui. amazoniagora.pa.gov.br, vocês vão entender direitinho como ele está desenhado, enfim, ter um pouco mais de noção sobre o plano. E aí, o último ponto. Bom, esse sexto ponto, na verdade, só fazendo o link que a gente tem uma possibilidade de financiamento aí, né? Uma vez que você consegue incutir uma cultura de projeto, você consegue ter condições de elaborar projeto para captar recurso e isso desafogar o orçamento público, isso dá mais celeridade e condições para o que a gente precisa fazer, tá? É só esse adendo importante também. Eu faço só uma nota de rodapé sobre esse ponto, porque eu estou super feliz desde ontem. O Pará conseguiu aprovação na Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia, na COFIEX, do que eu considero, eu não sei, os que já estão há mais tempo do que eu na lida, mas desde quando eu me entendo no serviço público estadual, acho que foi a maior captação que a gente fez para meio ambiente, 300 milhões de dólares, 1,6 bilhão de reais, foi aprovado ontem. É um projeto que a gente está desenvolvendo com o BID para, inclusive, ter o primeiro desembolso em abril de 23. Então, a gente está super feliz com isso, porque a gente vai ter um segundo mandato de governo, um segundo ciclo de governo inteiro para poder executar esse recurso e para injetar recursos no Amazônia Agora. Fazer com que o plano rode. Então, a gente está super feliz. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque desde ontem, assim, eu nem dormi hoje, tão feliz. E o último ponto, já fechando, lhes prometo, eu acho que não pode ser diferente. A gente precisa romper esse conceito clássico de administração pública e de percepção dos cidadãos sobre a administração pública de que tudo é feito pelo .gov. Eu acho que o .gov ele é, sim, um elemento central, óbvio, a gente não quer viver numa anarquia, mas a gente precisa compreender o conceito de administração pública como tendo também o .edu, tendo o .com, tendo o .org, porque a gente não consegue fazer, é impossível gerir um estado como o estado do Pará, e acho que se tivesse todos os estados da Amazônia aqui também falariam, balançariam a cabeça dizendo que sim, fazer gestão só com esforço governamental. E outra coisa, se a gente entende que organizações sociais não são governo, que associações não são governo, que sindicatos não são governo, que, enfim, se a gente faz essa separação, a gente já está começando errado. Hoje, os manuais de administração pública já falam muito sobre colaborarquia, um sistema um sistema 3D, digamos assim, para a gente não olhar mais a administração pública como uma coisa bidimensional, hierárquica, muito vertical, aquela herança, digamos, eclesiástica ou militar das organizações, em que você tem uma cadeia de comando, mas de uma maneira em que você, sim, de uma maneira que você consegue ter uma colaboração direta dos diferentes entes no território com funções de administração pública. Se a gente admitir que o governo não consegue ser onipresente, não consegue estar em todo lugar, a gente precisa sim ter essa humildade, esse reconhecimento de que é preciso fazer com que toda essa teia relacional, todo esse conjunto de instituições presentes no território tenham sim funções governamentais. A gente precisa incutir isso nas mentes das pessoas que fazem política pública. Eu, enfim, tenho várias experiências sobre isso, acho que na parte de perguntas vocês podem me provocar para eu falar um pouquinho mais, mas hoje a gente está lançando, hoje não, desde 2019, mas hoje está estruturado o Fundo da Amazônia Oriental. Esse é o exemplo mais rico que eu posso dar para vocês, que é uma tentativa do Estado do Pará de ter um mecanismo de financiamento, um veículo de financiamento mais leve, em que você tem uma OCIP, uma organização social, uma sociedade civil de interesse público, na cadeira da gestão, você tem uma estrutura como comitê gestor do fundo formado por sociedade civil e você tem um empresariado através de recursos ou voluntariamente ou de obrigações privadas fazendo aportes nesse veículo financeiro
para a execução dentro do que o governo entende como diretriz. Então, você tem o tripé, você tem um .gov, você tem um .org e tem um .com, injetando recurso e fazendo acontecer política pública na ponta. Eu estou muito feliz de ter, nesses últimos 3 anos, conseguido estruturar esse fundo. O fundo ainda está um pouco tímido, engatinhando, e é aquele bebê que já sai do engatinhar e começa a subir no sofá para trocar passinho. Tem 11 milhões de reais, a gente está executando, mas eu já disse para todo mundo com quem eu converso, assim, só descanso quando a gente chegar no 3º dígito. A gente está com 11, mas da feita que a gente chegar em 100, 150, eu consigo entender que a missão foi cumprida inicialmente. Então, acho que esse é um exemplo de que a gente pode sim romper esse conceito clássico de administração e que os cidadãos ficam esperando do Estado sempre uma resposta. Tá? Então, são esses 7 pontos. Desculpa por ter passado, Liz, mas eu acho que eles vão enriquecer agora a sessão de perguntas e o decorrer do dia. Obrigado. Bom, obrigada, Wendel. Temos aí um momento de discussão. Quem tem alguma pergunta? Flávia, tem mais alguém? Acho que a minha pergunta é como o que a gente faz, que é uma das perguntas aqui da listinha, pode ser útil e qual é a demanda para a gente? Porque o que a gente está tentando entender é como os estudos de síntese podem contribuir. E assim, talvez não de uma forma muito genérica, mas se tem perguntas, demandas específicas, porque a gente quer direcionar nossa pesquisa para aquilo que o governo ou outras instâncias querem usar. Então, se puder dizer um pouquinho para a gente isso. Era uma pergunta, uma provocação, um comentário no segundo ponto teu, não sei se dá para voltar aí o slide, mas onde claro. você fala das áreas protegidas, né, da unidade de conservação e tal. A minha provocação é a seguinte, como celeiros de ciência, isso é bem verdade, não sei se está funcionando? Tá. Mas eu tenho há algum tempo já essa ideia e queria até ter lançado isso como uma chamada do CNPq nacional, não consegui emplacar essa ideia, assim, mas as áreas protegidas como celeiros de sustentabilidade na visão dos ODS, por exemplo. Uhum. Eu acho que essa é uma ideia super interessante para ser explorada, talvez em nível estadual. Demais. Podia ter porque eu acho que isso é uma coisa que tem potencial de mudar um pouco a visão do governo, de outros setores que compõem o governo também, e da sociedade sobre a importância das áreas protegidas, né? Uhum. Então, acho que tem muita coisa para ser explorada para trazer essa visibilidade da importância das áreas protegidas, enfim, é uma sugestão, e, enfim, acho que vou parar por aqui, acho que tem muita coisa mais. Não, excelente. Tem mais alguma? Posso? Tá. Eu posso começar de trás para frente, porque tem uma coisa muito, muito direta para te falar. Faz todo sentido, sim. Inclusive, o Pará, desde 2019, ele assumiu como subnacional, voluntariamente, o compromisso da Agenda 2030 da ONU, dos ODS. Né? Então, inclusive, isso gera a nós um compromisso de anualmente fazer reportes de evolução de como a gente está em relação aos ODS. O PPA é desenhado, enfim, conforme os ODS, regionalizados também, enfim. Então, sim, faz todo sentido. E faz super sentido também se a gente considerar que as principais políticas públicas hoje que a gente desenhou ou está avaliando para atualizar, enfim, esse é um outro ponto que eu esqueci de falar também, a avaliação de política pública é uma coisa que ou ela não existe ou via de regra, ela é ruim. E isso é um pouco do reflexo também do controle social baixo, mas enfim. E faz todo sentido porque quando você fala de áreas protegidas, e aqui eu vou pegar carona com o universo da Keila, a gente tem uma demanda muito grande ainda de criação de unidade de conservação, e maior do que essa demanda de criação é a demanda de implementar o que já foi criado. Se você observar os programas de gestão hoje nas unidades de conservação, a gente tem uma norma aqui desde 2010, ele divide ali em 15 programas de gestão. Claro que a depender da categoria da unidade, você tem alguns carros-chefe, né, que não são os mesmos de outra categoria. Você faz uma análise disso, o TCU fez uma análise disso para a Amazônia Legal como um todo, em 2014, se não me engano. O índice de implementação das unidades, numa escala de 0 a 3, ele fica em 1.1, ele não chega nem na metade de implementação. Às vezes você tem um Caxiuanã, sei lá, aquele gráfico de teia, assim, super evoluidinho em alguns pontos, estrutura, pesquisa e tudo, e tem outros que você tem o gráfico tá assim, ó, tudo encolhido, assim. Então, a gente tem uma demanda muito grande, sim, de implementação, e acho que faz todo sentido essa tua abordagem. Em relação ao que, desculpa teu nome, a Flávia perguntou,
no início, eu poderia te falar muitas coisas aqui, mas para centrar o foco, eu te diria hoje que, por exemplo, as unidades de conservação estaduais, das quais eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, elas têm uma defasagem muito grande em relação aos planos de gestão que orientam o uso dessas unidades. Então, às vezes, você tem uma floresta estadual que tem um potencial excelente para concessão florestal, que eu acho um elemento super importante, inclusive como engenheiro florestal não poderia dizer diferente, de um instrumento de gestão ambiental, de presença, de geração de emprego, renda, de absorção da mão de obra local, de capacitação, de sensibilização. Você tem uma demanda super grande de concessão florestal que a gente não conseguiu ainda dar vazão. Então, por exemplo, você tem plano de gestão nas flotas ali da Calha Norte. Você vai olhar os planos de gestão, eles são de 2006, 2008, 2010. Tudo bem, não é uma unidade urbana ou periurbana, então talvez a dinâmica seja um pouco menos intensa, mas assim, 12 anos de plano de gestão, talvez a gente precise rever isso. Talvez a gente precise rever o modo como a gente zoneia as unidades dentro do plano de gestão para fazer com que elas não mudem a categoria na prática. Então, às vezes você tem uma REBIL, uma ESEC, mas com um plano de gestão, às vezes, muito aberto, muito escancarado. Às vezes você tem uma flota que tem a capacidade de oferecer manejo, enfim, que tem um plano de manejo que 50%, 60% da unidade é zona de baixa intervenção, então ela meio que virou uma REBIL, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande e a ciência, a produção de conhecimento, o que vocês fazem tem uma capacidade direta e diria que acho que é mais forte, capacidade de influenciar esse redirecionamento dos planos de manejo para que a gente possa ter as unidades de conservação como alavanca de desenvolvimento. Se você observar hoje do que a gente está desenvolvendo, serviços ambientais, RED, bioeconomia, enfim, o que quer que você pense, lembre aqui, diga, tudo vai aterrissar nas unidades de conservação. Ou pelo menos o primeiro locus que a gente poderia aplicar para fazer com que essas políticas sejam efetivas seriam as unidades de conservação. E quando você vai para trás para olhar como a gente usa a unidade, você tem plano de manejo defasado. Então, acho que ciência, produção de vocês, se vocês conseguissem centrar nisso, dizer, poxa, eu vou para o Parque Estadual Serra dos Martírios, Andorinhas, porque lá tem um potencial espeleológico gigantesco, a gente catalogou talvez 30% do que tenha de caverna, e muito menos do que isso, do que tem de biodiversidade própria desses ambientes, e vou investir em pesquisa para entender que a gente pode ter alguma coisa importante lá que ninguém nunca descobriu. Isso vale, isso é importante para nós. Entendeu? Então, antes que a gente perca, inclusive. Então, eu centraria o foco nisso, né? Na passagem a limpo das unidades de conservação através da pesquisa científica. Mais algum? Muito obrigada, Wendel. Agora, Guilherme, por favor. Minutos. Tá, eu vou colocar 30 como média. Fica aqui mesmo. Olá, tudo bom? Tá certo. Bom dia. Eu acho que fosse o último desse painel, né? Então, agradecer a Liz pelo convite, né? O papel da sociedade civil, das ONGs nesse processo também. Eu coloquei, o nome do painel é Desafios de Formulação das Políticas Públicas e Estratégias de Conservação da Amazônia. O nome é Guilhermo, eu trabalho na WCS Brasil, em Manaus. Bom, a WCS é uma ONG global, ela atua em praticamente todo o mundo, temos mais de 60 países hoje de atuação em 15 regiões prioritárias. Aqui nessa América são 6 regiões, em total de 15 países, uma equipe de praticamente 300 pessoas atuando diretamente, de equipe mesmo. E aqui na região amazônica tem esse programa chamado Andes Amazonas Orinoco. Até uns anos atrás era apenas Andes Amazonas, mas foi agregada, né, essa visão, né, da bacia do Orinoco. E esses aqui são os... Opa, o que eu fiz? Opa, cadê o raio laser aqui? Então, esse aqui é nossa grande paisagem Andes Amazonas Orinoco. São 5 países da região, Peru, Brasil, Colômbia, Equador e Bolívia, que fazem parte dessa região. E a WCS Brasil são as grandes paisagens que estão aqui, né, em verde. E a WCS Brasil, exatamente, né, tem como foco principal o estado do Amazonas, né, onde a gente tem a maior quantidade de projetos e iniciativas
permanentes. A gente maneja também outros projetos em outras regiões, como Pantanal, já tivemos na Caatinga, né, e algumas ações pontuais, inclusive aqui no estado do Pará e Rondônia. As paisagens que nós definimos são essas, basicamente, a região do Interflúvio Purus Madeira, essa porção que envolve a boa parte da bacia do Rio Negro e Médio Solimões, e a bacia do Rio Putumayo-Içá. Os grandes temas, né, abordagens estratégicas que nós abordamos é a consolidação de áreas protegidas, através como mosaicos, unidades de conservação e OMEX, manejo de fauna, né, de vida silvestre, né, principalmente baseado em quelônios e peixes e pesca, e ações de combate ao tráfico de vida silvestre. Temos essas estratégias, então, para orientar, né, para o que a gente tem que fazer. A gente tem uma abordagem muito aquática, né? A WCS regional estabeleceu, através da iniciativa Águas Amazônicas, uma abordagem de olhar para os ambientes aquáticos, para paisagens aquáticas, e olhar também alguns recursos específicos, principalmente a pesca e quelônios, né, como meios de verificação de qualidade de ambiente, né, e de qualidade de vida também. A gente trabalha muito com populações locais indígenas, focados em ações de conservação e manejo. Então, a primeira tarefa que nós fizemos dentro da iniciativa Águas Amazônicas foi ter um marco de bacias que possa ser utilizado, né, por diferentes grupos, por diferentes pesquisadores, para orientar ações tanto de manejo, orientações de avaliação de impacto e ações de conservação e tomada de decisões para redução de impactos, principalmente. Então, começou em 2016 com uma base atualizada de bacias de drenagem, principalmente até nível 7, e atualmente nós temos uma base que foi lançada em dezembro de 2021, de bacias até nível 12, ou seja, nós temos um detalhamento de drenagem em bacias de até 38 km². E isso pode ser utilizado em diferentes escalas, dependendo do uso que vocês queiram. Atualmente, por exemplo, o ICMBio tem usado essa base para o PRIM, né, o Plano de Redução de Impactos de Hidrelétricas, né? Vamos ver se eles utilizam essa nova base também para atualização do plano. E diversos parceiros também têm utilizado a base e pode estar disponível isso para download, né, pode ser utilizado para suas pesquisas também, está livre. Então, esse primeiro passo foi isso, estabelecer onde que a gente vai trabalhar, né? Então, isso está definido. Sim, e essa nova base agora incluiu também um detalhamento das bacias no Orinoco, na bacia das Guianas, Parnaíba e Paraná, além das bacias ao norte e sul da foz do Amazonas. Outra ação em curso, então, é a agenda de áreas protegidas e o MEX. O MEX são as outras medidas eficientes de conservação baseadas em área. Não são unidades de conservação, mas são áreas que têm como objetivo secundário, digamos assim, a proteção, né, e a conservação. Por exemplo, áreas militares, áreas de infraero, APPs, acordos de pesca e outras que têm um tipo de governança e podem sim contribuir com a conservação, mas não são principalmente áreas protegidas. Pode ser que venham a ser uma área protegida, uma unidade de conservação, mas originalmente não são. E outros espaços protegidos, como, por exemplo, mosaicos de unidades de conservação e sítios Ramsar, né, que são agendas que estão bastante... foram revitalizadas, e estão agora em fase de uma implementação e busca de parcerias. A gestão o manejo integrado de bacias também é uma abordagem que nós queremos construir, né, e termos uma experiência em curso, né, começou agora, este ano, com um projeto na bacia do Rio Putumayo-Içá, que são 4 países, né, que fazem parte desse território, né, tem um desafio muito grande. Geração e gestão de conhecimento é uma dos componentes desse projeto. Serão realizados inventários biológicos, sociais e uma série de ações, né, buscando integração de territórios, tendo conhecimento como base, a governança também. Outra ação em curso e está muito ligado à questão de dados, de síntese de informações, né, é a plataforma Ictio, né, que hoje
surgiu a partir da iniciativa Águas Amazônicas, que desenvolveu uma rede hoje de ciência cidadã para a Amazônia, né? Mais de 30 parceiros, e um aplicativo de coleta de dados de peixes e pesca. E hoje está em toda a Amazônia, e esse aqui é o mapa até abril, mas o mapa até setembro, que estamos produzindo agora, não teve aumento de bacias, né, teve aumento de dados, e uma base de dados que está disponível, as pessoas coletando dados com o aplicativo, pode ser utilizada por quem quiser, né, tem toda uma política de uso de dados a respeito. Então, é um exemplo bastante interessante de participação cidadã. Além da participação dos cidadãos, nós temos 20% dos dados hoje na base Ictio vem de coletas de aplicativos, 80% vem de outras bases que já coletaram dados de peixe e pesca e fizeram um upload. Rondônia, por exemplo, que faz monitoramento com a pesca no mercado de desembarque pesqueiro. Nós temos a Mamirauá também, está negociando o INPA também, o projeto catalão também está negociando também subir os dados na plataforma Ictio. A tendência é que se torne realmente a maior base de dados disponíveis hoje sobre dados de peixe e pesca. E o combate ao tráfico de vida silvestre, que é uma agenda que a gente conversa bastante com autoridades, está conversando bastante também com o setor de ciência, de pesquisa, focada não somente em biodiversidade, mas também em técnicas forenses, né? É uma linha que a gente vai começar, já temos 2 anos trabalhando nessa agenda, a gente vai expandir e ampliar essas discussões. Em termos de desafios, né, o que a gente, com tudo que a gente está pretendendo fazer, já iniciamos, né, e outros planejamentos, o que está impedindo, talvez, melhorar, ampliar, e o que a ciência pode nos contribuir? A pergunta que estava no programa, coloquei tal qual. Bom, primeira coisa é a questão das coletas de dados sistemáticos em sítios-chave, né? Eu usei aqui o exemplo da pesca, né, que é a área que eu trabalho. Então, esse aqui vocês terem uma ideia, esse aqui é o histórico, desde 1945, 47, de dados de pesca do Brasil. Eu fiz uma filtragem só para dados da Amazônia. Desculpa, esse aqui só para dados do estado do Amazonas. E a gente vê, aparentemente, nós temos uma linda, né, linha, né, com dados, né? Mas acontece que aqui embaixo vemos diferentes órgãos que ao longo do tempo, né, faziam essas coletas, organizavam, IBGE, Ministério da Agricultura, SUDEP Mapa, MMA, e parou em 2010, né? O último, né, que nós temos foi em 2010. E ao longo desse tempo, temos, por exemplo, ciclos que não houve coletas, foram apenas médias, né? Teve ciclos que foram estimativas, tem uma coisa muito maluca aqui, um ponto enorme. Então, a gente olha assim, pô, legal, tem dados, mas né, nós não temos um sistema, um protocolo compartilhado, um sistema que possa dizer que realmente representa, né? E essa falta desses dados, esse sistema ser muito, muito danoso, né? Porque estamos agora, por exemplo, discutindo novamente a questão do defeso, né, Jansen? Tem essa novela aqui do defeso amazônico. Foi recriado o CPG, essa governança está aos poucos voltando a ser restabelecida. E falar, agora vamos perguntar para os pesquisadores, né, para nos dar respostas. Mas respostas em base com o quê? Quais são os dados? São tudo dado velho, né? E tudo dado ainda com muitos buracos. Então, essa é uma pergunta aos gestores também, né, que nós precisamos realmente gerar e ter esses sistemas estabelecidos. A ciência cidadã, né, como eu falei, o Ictio, né, é uma iniciativa, né, que tende a expandir, né, as parcerias com a sociedade civil e governo são muito importante e muito interessante. A gente tem visto coisas muito boas. E hoje, como eu falei para vocês, tem o aplicativo Ictio, mas não é somente o aplicativo Ictio que alimenta a base de dados, né? Qualquer outra iniciativa, tem o Monitora, por exemplo, cadê aquele? O Monitora, por exemplo, que tem os dados coletados, a gente pode sim desenhar um termo de cooperação e os dados do Monitora também fazer parte da plataforma Ictio, né? E alimentar esse banco de dados, como estamos fazendo com outros parceiros. Assim, a gente tem um grande volume de informação que pode ser utilizado para gestão e pesquisa. E a ampliação e manutenção dos PELDs, experiências, né, eu coloquei aqui a propaganda do PELD Diva, né, já da diversidade da várzea amazônica, e importante, né, eu acho que foi a Miriam, desculpa, Marisa, né, que falou desse papel, né, dos PELD, dos projetos e a interação com a sociedade, né, então tem umas iniciativas bem boas, né,
de outros editais de popularização da ciência que foram acoplados junto com os PELDs, né, de ter essa participação muito mais efetiva, muito mais atuante. Acho que já terminando, né, está no tempo, perfeito. Outra linha muito forte que nós usamos é análise isso aqui é um trabalho com quelônios, né? Análise de espécies, né? Vulnerabilidades de espécies de quelônios às mudanças climáticas e à degradação. Para isso, nós usamos toda essa base de hidrográfica de bacias, dados que existem em repositórios, dados que existem em bancos de dados, para dizer, olha, para os gestores, nós precisamos tomar ações nessas regiões, seja comunidade de conservação, seja como MEC, seja manejo, qualquer outra ação. Então, esse tipo de análise é muito importante para nós, de ter esses dados disponíveis, né, e conversar muito com a ciência. E por último, deixa eu ver que último, não, penúltimo, estabelecer e fortalecer as políticas de PSA, né? Nós temos meio que pisando em cacos, né, nessas agendas, né? A gente está vendo, fizemos análises também no estado do Amazonas da possibilidades de não somente nas áreas públicas, mas também nas áreas privadas, né? Convencer o privado e dizer, olha, não vale a pena desmatar, não vale a pena degradar teu rio, né? Vamos fazer um projeto interessante para isso, mas ainda ó, meus 13 minutos está andando meio que devagar, mas esperamos muito que essa agenda possa avançar. E agora, assim, por último, esse quadro que todos nós já vimos e conhecemos, né? O desinvestimento em ciência, né? Que é uma situação crítica, e esperamos que isso se reverta, né? E voltar aos recursos aonde tem que estar, né? Para gerar conhecimento, para gerar melhores formas de gestão, né? Do nosso lado, por exemplo, eu vejo muito gráfico, o desmatamento aumenta, mas relacionar isso com a pobreza, relacionar isso com outras informações que até justifiquem, né, para as pessoas. Acho que cientistas, gestores, tudo, às vezes, como o colega Wendel disse, a gente falha, às vezes, em comunicar com as pessoas, né? Então, às vezes, a gente vê muitas pedradas, né, porque é fruto da falta de comunicação também. E colocar os recursos onde devem ser colocados, da forma como deveriam ser colocados diretamente, né? Sair dessas situações perversas, como, por exemplo, emendas parlamentares e outros tipos de ações que na verdade, escravizam e não deixam realmente o recurso onde deveria estar. Gente, muito obrigado e bom evento para todos nós. Acho que podemos passar para as perguntas para os três, ou tem alguma específica agora para ele? Vamos ficar em pé aqui na frente, os três. Então, vamos. Começar pelo online, né, Felipe? Floresta em pé, pesquisador em pé. Não bota esse pessoal sentado, senão não sai mais. Deixa eles em pé mesmo. Todo mundo em pé. Você quer fazer a pergunta aqui? A primeira pergunta... Então, gente, vamos começar. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Pode começar online? Então, a primeira pergunta, primeiro agradecer as pessoas que estão mandando perguntas online, pedir desculpas pela dinâmica, né? A gente achou que ficaria mais fácil colocar as perguntas online nessa segunda parte. Então, eu queria agradecer primeiro a Solange Arolho, da Unimat. Ela mandou uma pergunta para a Keila. E a pergunta é: os gestores de uma unidade de conservação, eles podem escolher não querer participar do programa Monitora, mesmo se essa unidade de conservação estiver desde o começo e tiver apoio das universidades? Então, em quem está a decisão de se manter no programa ou não? Acho que é mais ou menos assim. Acho que esticar a coluna, né? Nossa moderadora aqui de porque tá filmando dali. Obrigado, Joel.
Eu vou trazer só bem rapidamente um breve contexto de como uma unidade ingressava no programa Monitora, né? O piloto do programa Monitora é na Amazônia, devido ao apoio do programa ARPA, que eu acho que todo mundo conhece, Áreas Protegidas da Amazônia. Então, para se manter um programa de monitoramento é necessário recurso, a gente sabe disso, né, em todas as etapas. Então, esse foi, digamos que, o combo, né? As unidades que são apoiadas pelo ARPA, de alguma forma, para sua implementação, o programa Monitora foi condicionado. Então, assim, eu não trouxe o gráfico, né, da evolução do ingresso dessas unidades, mas ele foi bem assim, paulatinamente também, não é uma coisa, 50 unidades estão no ARPA, 50 unidades vão ingressar na Amazônia. Dito isso, esse era uma condicionante, né? Hoje em dia, não. O programa ele expandiu para todos os biomas. O programa ele é voluntário, né? A unidade ela precisa se sentir confortável em participar e principalmente entender se está no momento correto. Então é feita toda uma análise por trás do interesse da unidade de participar ou não do programa, porque não é só recurso que faz o monitoramento, a gente sabe disso, né? Então às vezes a unidade tem recurso, não tem pessoal. Às vezes é uma única pessoa que faz a gestão da unidade, né? Equipe. Ou às vezes tem outras prioridades, como ainda fazer uma revisão de um plano de manejo, ou ainda até construir um plano de manejo, né? Essas são as prioridades. Então, assim, dentro do ranqueamento, a unidade que precisa se sentir agregada, né? O monitor é agora a etapa de acontecer ou tenho outras prioridades, né? Então, essa é a forma de uma unidade ingressar no monitor, né? Ela demonstra o seu interesse e a coordenação de monitoramento faz uma avaliação sobre as condições necessárias para ela ingressar ou não e qual que é a vocação dessa unidade dentro do monitor. Isso é muito importante também. O monitor ele não é só número, ele é qualidade também. Existem unidades que são, exatamente, né? Tem essa condição via ARPA de participar, mas existem unidades que não participam porque não é a prioridade dela na implementação também. Então, a gente não chega com a unidade de, olha, você é a ARPA, você precisa fazer o monitoramento, eu não tenho condições de fazer, o monitoramento ele pode acontecer por blocos, né, o que significa por blocos? Se eu tenho 4 unidades muito próximas geograficamente, então aquela região ela já é representada, né, no âmbito de coletas de informações sobre a sua biodiversidade. Então, uma unidade que tem uma pessoa gerindo, que tem outras prioridades à sua frente, não é necessário ela estar, né, ela vai deixar de ser ARPA porque ela não faz o monitor. Então, isso foi, digamos que, superado. Exatamente. Uhum. Mais alguém teria alguma pergunta aqui na presencial? Acho que nunca antes na história desse país se divulgou tanto informações, né, na mídia sobre a destruição da Amazônia, sobre esses processos todos de perturbação, e o Pará tem um protagonismo negativo aí muito grande. Eu queria saber de você até que ponto esses estudos estão sendo apontados, o governo do estado está trazendo para si para reelaborar ou reinventar os seus programas, Amazônia Agora e os outros, né? Se isso está sendo levado em consideração, por exemplo, no caso do leste do Pará, do sul do Pará, que já está mais emitindo carbono do que armazenando, situações muito sérias mesmo, e se vocês estão olhando isso, né? Então, mais ou menos essa questão, acho que deve permear também a discussão de políticas públicas. Sim, sim, muito bem observado, Ima, e a resposta é sim, a gente tem buscado coletar essas contribuições, a gente tem, eu na verdade parei de contar no 14 em relação a instâncias colegiadas de participação social, acadêmica, científica, enfim. O governo nos últimos 4 anos conseguiu reativar alguns canais que estavam parados e criar outros canais. A criação aqui, eu lembro do Conselho Estadual de Política Indigenista, por exemplo, que está a cargo ali da CEJU-DH, Direitos Humanos e Justiça. Os comitês de bacias hidrográficas também, embora a gente tenha conseguido criar um na bacia do Marapanim, mas a gente tem pelo menos 12 para serem criados, então também isso vai reforçar um pouco dessa teia, desses canais de participação para a coleta de informação sobre como melhorar a política pública. Por hora, eu te confesso que eu ainda sinto muito falta de contribuições de qualidade, assim, talvez até por uma falha nossa na abordagem ou de como chegar nessas instâncias que podem colaborar, mas a princípio a gente tem colaborações, por exemplo, do Amazon. O Amazon fez um trabalho, acho que tem um ano e meio, com recomendações para aperfeiçoamento do Amazônia Agora. A TNC e o IPAN também fizeram.
mas eu acho que ainda é pouco. Embora importante, eu acho que a gente tem recebido poucas contribuições para aperfeiçoamento da política. Como a Amazônia agora, ele prevê que a cada 3 anos ele abre janelas de revisão do pacote de ações, e a gente quer fazer com que esse seja um processo de ampla participação pelo Fórum Clima, Conselho de Meio Ambiente, comitês de bacias, etc., já ano que vem, meados do ano que vem, a gente já abre para um processo de refazimento do pacote de ações do Amazônia agora. Então, eu estou um pouco ansioso com isso, que vai ser o primeiro, né? Então, acho que aí tem uma grande oportunidade, se vocês puderem, vocês vão ficar sabendo, certamente, de participar desse aperfeiçoamento. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta para o Guilherme. Você apresentou que você trabalha com a parte de peixes, né, dados de pesca. Um dos grandes desafios que a gente teve, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, no lançamento da base, né, da plataforma Taoca, está relacionado a como a gente integra informações a partir de diferentes fontes e como que a gente padroniza para esses dados se comunicarem. É mais uma provocação no sentido de curiosidade, como que vocês lidam com esse desafio e se vocês têm interesse em futuras colaborações para lidar com esse tipo de dados. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde, que a gente tem o interesse de ampliar, né, todo esse esforço que a gente fez para receber e fazer a curadoria dos dados também para os ecossistemas aquáticos. Então, seria como vocês lidaram com isso e o interesse de potenciais colaborações. Sim, está aberto, né? Essa iniciativa do ICTIO, né, que é a escala amazônica, iniciou em 2018. Então, tem todo um processo já estamos na versão 3.1 do aplicativo. Né? E talvez no começo do ano que vem tenhamos uma versão já 4, com algumas melhorias. É um banco de dados, né? Tem uma coleta padrão, né? Todos que têm o aplicativo coletam dessa forma. Os dados que integram a base, hoje, de outros parceiros, já tem uma metadata pronta, dizer, olha, você tem um banco de dados com, sei lá, Mamilauá, por exemplo, que tem um banco de dados com 50 informações, né? Mas a base de dados ICTIO maneja 20, né? Então, essas 20 que acabam extraindo, né, e fazendo parte do banco de dados. Tem todo um processo de parceria, gestão de política de uso de dados, enfim. Nós gostaríamos muito, sim, porque desse tipo de parceria com outros grupos, com outras análises, essas sínteses, porque uma das perguntas que orienta todo o projeto de ciência cidadã primeiro dela, saber até onde os peixes migram. Então, a gente precisa, a ideia de ter ciência cidadã é poder alcançar lugares que muitas vezes cientistas não chegam, né, por falta de recursos, logística, por falta de parcerias. Vocês viram o mapa que apresentei, ainda tem muitos buracos cinza, né, que nós precisamos chegar lá e plantar algumas sementinhas de coletas. E a outra pergunta que é associada à ciência cidadã é quais são outros tipos de fatores, principalmente ligados à água, né, qualidade de água, mudanças climáticas em relação aos ciclos, né, que influenciam essas migrações. Por que determinado peixe para de migrar, ou o que starteia uma migração, né? Fora a associação também com os impactos de hidrelétricas, mineração e outros tantos que também influenciam tudo isso. Então, estamos abertos para essas parcerias, precisamos disso, né? Estamos há 4 anos, já posso dizer, está consolidada, e agora voar. Gente, agradecer mais uma vez os participantes, cada um de vocês. A gente vai ter uma pausa de 5 minutos agora para quem quiser uma snack, né, um cafezinho, e seguimos com a programação. Para vocês que estão online, por favor, acessem o link da próxima etapa. Eu vou compartilhar aqui no chat, caso vocês não tenham acesso, e aí a gente vai migrar o evento para esse próximo link. Agradecer vocês também que estão online pela participação. Pedimos, por favor, que vocês migrem para esse segundo link. Chat. Paste. Pode encerrar.